Bom dia a todos. Hoje nós vamos terminar o capítulo 24 de Gênesis. Desculpem, ontem nós tivemos que dar uma pausadinha por motivos pessoais. E hoje nós vamos continuar e vamos também fazer o teste relâmpago sobre este capítulo. Nós paramos na parte em que Rebeca tinha aceitado se tornar esposa de Isaac, apesar de não tê-lo conhecido ainda. Mas eles eram primos. Toda a caravana foi preparada e Rebeca estava partindo em companhia de sua ama, outros servos e também de Eliezer e seus servos. Houve a troca de presentes. Isso era um costume da época, trocar presentes, os dotes e tudo mais. E o casamento naquela época não era visto como casamento no dia de hoje, em que as pessoas colocam mais a atração corporal, colocam mais o amor e chamam de muitas coisas o casamento de hoje. O casamento de antigamente era um casamento voltado para o negócio. Entre famílias, era algo assim muito aberto, em que as famílias se comunicavam e faziam aquela espécie de negócio. Não se trata de uma compra, mas se trata de uma espécie de troca, geralmente entre pessoas da mesma tribo ou da mesma família, para manter a linhagem sanguínea. Leitura de Gênesis 24, de 52 a 67. Quando o servo de Abraão ouviu o que disseram, curvou-se até o chão diante do Senhor. Então o servo deu joias de ouro e de prata e vestidos a Rebeca. Deu também presentes valiosos ao irmão dela e à sua mãe. Depois ele e os homens que o acompanhavam comeram, beberam e ali passaram a noite. Ao se levantarem na manhã seguinte, ele disse: "Deixe-me voltar ao meu senhor." Mas o irmão e a mãe dela responderam: "Deixe a jovem ficar mais uns 10 dias conosco, então você poderá partir." Mas ele disse: "Não me detenham, agora que o Senhor coroou de êxito a minha missão. Vamos despedir-nos e voltarei ao meu Senhor." Então lhe disseram: "Vamos chamar a jovem e ver o que ela diz." Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: "Você quer ir com este homem?" "Sim, quero", respondeu ela. Despediram-se, pois, de sua irmã Rebeca, de sua ama, do servo de Abraão e dos que o acompanhavam. E abençoaram Rebeca, dizendo-lhe: "Que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares, e que a sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos." Então Rebeca e suas servas se aprontaram, montaram seus camelos e partiram com o homem. E assim o servo partiu levando Rebeca. Isaque tinha voltado a Bir-lahai-roi, pois habitava no Neguebe. Certa tarde, saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaque. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo: "Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro?" "É meu senhor", respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu. Depois o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Isaque levou Rebeca para a tenda de sua mãe, Sara, fez dela sua mulher e a amou. Assim Isaque foi consolado após a morte de sua mãe. Labão, o irmão de Rebeca, se despediu dizendo: "Boa sorte e que ela crescesse milhares e milhares." Isso era um desejo
que estava relacionado com a missão de Isaac. E através dele haveria a multiplicação e toda a linhagem que vai até Jesus iria crescer. Isaac tinha sido predeterminado a ser o filho de Abraão. Quando Abraão fez esse acordo com Deus, ou Deus com Abraão, para que Abraão se tornasse o pai das nações, o pai da humanidade. E nós vamos ver que Isaac, ele cumpriu exatamente tudo o que o pai queria. E ele permaneceu em Del-Larói, sem ir ao encontro dessa noiva em Mesopotâmia, sem sair de lá, mesmo depois em que Abraão faleceu. O irmão também faz uma menção de que os descendentes dela, Rebeca, conquistassem milhares de cidades. Isso também está relacionado à terra prometida. Muitas conquistas haveriam de acontecer até o povo de Israel tomar posse dessa terra e também levar a vida daí para frente. É isso que quer dizer essa despedida. Lembrem-se de que Sara, a mãe de Isaac, tinha acabado de falecer. E o fato de Isaac ter ido ao campo para meditar significa que ele estava fazendo oração na sua solidão ali e sofrendo a perda da sua mãe, quando ele viu os camelos se aproximarem e Rebeca estava chegando ali para conhecê-lo. Uma outra coisa que nos chama a atenção é que quando Rebeca ficou sabendo que a pessoa que estava lá no campo era Isaac, ela cobriu o rosto. Isso também era um outro costume da época em que as mulheres que estavam prometidas, elas eram supostas não deixarem que o noivo vissem seus rostos até o casamento. Aí Isaac levou Rebeca até a tenda da sua mãe e ali eles consumaram o casamento. Isso aí significa o começo de uma nova vida para Isaac. Ele regressando à tenda da sua mãe e volta, é como se estivesse voltando a todas aquelas promessas de Deus feitas no passado com o seu nascimento. Veja que esse campo aí também está ligado ao campo em que Agar encontrou o anjo quando ela estava grávida e fugitiva. Então, o campo simboliza esse momento de transição. E aí o fato dele trazer Rebeca para a tenda da sua mãe significa uma junção àquela promessa feita entre Sara, Abraão e Deus. Vou ler para vocês algumas observações que eu fiz relacionando Isaac com o próprio Jesus Cristo. Veja que a vinda de Isaac, ela foi pré-determinada. É uma pré-determinação de Deus. Porque Deus, muito antes de Isaac ser concebido, muito antes deles ter a mínima ideia de que ele viria, Deus anunciou que viria. Mesmo quando Abraão e Sara riram porque eles estavam muito velhos e achavam que o corpo de Sara não conseguiria mais carregar um filho. Mas isso aconteceu. Relacionando com Jesus Cristo também foi anunciado muito antes. E o anjo do Senhor deu o nome de Jesus, como Deus deu o nome de Isaac para Abraão e Sara. Veja que o nascimento de Jesus foi algo milagroso também, porque Maria era virgem e o anjo apareceu e anunciou sobre a gravidez dela. E é uma coisa inacreditável para ambos os casos. Ambos, tanto Jesus como Isaac, nasceram na hora marcada,
na hora em que Deus determinou, disse que aconteceria e aconteceu. Abraão, que é o pai de Isaque, levou Isaque para ser sacrificado. Ele só não foi sacrificado porque Deus, na hora exata, o salvou. Mas veja que Abraão, como pai de Isaque, sacrificando o filho. Por outro lado, Deus, pai de Jesus, sacrificando o próprio filho pela humanidade. Essa é uma semelhança incrível entre eles. Isaque foi praticamente trazido dos mortos porque Abraão estava realmente disposto a sacrificá-lo, porque ele acreditava que, de certa forma, Deus iria trazê-lo de volta. Mas veja que Jesus foi sacrificado, mas ele ressuscitou. Deus fez com que Jesus ressuscitasse no lugar do cordeiro que ficou no lugar de Isaque. Mas é que Jesus estava predeterminado para morrer na cruz e também ressuscitar no terceiro dia antes de voltar para o Pai. Quando Abraão e Sara tiveram Isaque, Isaque já veio predeterminado para fazer com que a descendência abraânica se alastrasse. Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó teve 12 filhos que levaria as 12 tribos de Israel. Cada filho foi determinado a ir para uma das 12 tribos de Israel. E através dessas 12 tribos, todo o povo, a descendência abraânica, se alastrou no mundo. Já Jesus, ele veio predeterminado para salvar o mundo todo do pecado. Através de Jesus nós somos salvos. Somente através dele nós vamos até Deus. Isaque ficou em Bir-de-Larói, espero que eu esteja falando corretamente, esperando por sua noiva. Ele fez toda a preparação junto com o pai, ali esperando ansiosamente que Rebeca chegasse. Isso aí é uma semelhança entre o noivo, que é Jesus, e a sua igreja. Nós temos essa passagem na Bíblia, que Jesus veio aqui na terra para fazer que todos nós compreendêssemos de que ele é o noivo da sua igreja. Ele é o cabeça, ele é o chefe da igreja. E o fato de Isaque estar orando, meditando nesse campo, um lugar onde antes o anjo do Senhor apareceu a Agar. Um lugar em que, depois de perder a sua mãe, ele estava ali contristado, ele estava ali voltando os seus pensamentos ao Pai e aguardando pela sua noiva. E Jesus, quando aqui anunciando esse noivado com a sua igreja, ele esteve o tempo todo, durante o seu ministério, em meditações e em orações, aguardando o dia. Até hoje, Jesus aguarda o dia em que a sua igreja esteja toda reunida em uma só. Não sei se vocês conseguem, como eu, ver esse paralelismo, mas em todo o Antigo Testamento existe essa presença de Jesus. Apesar dele não estar sendo publicamente anunciado, a gente vê que a presença de Jesus estava entre eles. Então agora vamos ao teste relâmpago sobre este capítulo. Está muito fácil e é muito rápido. E espero que vocês revisem aquilo que foi dito nos vídeos anteriores e divirtam-se um pouco com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é suposta a trazer prazer, contentamento, alegria para nós. E toda vez que a gente tem contato com a palavra de Deus, algo maravilhoso muda em nossa vida, porque a palavra de Deus é
como Jesus disse, uma semente esperando para cair num solo fértil e maravilhoso, receptivo, pronto para germinar. Um bom dia, muita paz, um ótimo teste relâmpago para vocês. Teste relâmpago, Gênesis 24. Questão 1. Quantos camelos o servo de Abraão levou para a viagem? Dica: foram 20, 10 ou 30? Resposta: foram 10 camelos. Questão 2. Quanto tempo demorou para Deus responder à oração do servo Abraão? 10 minutos, um dia ou imediatamente? Resposta: Deus respondeu ao servo Eliezer imediatamente, no mesmo momento em que ele estava orando. Questão 3. Rebeca foi descrita como. Complete o espaço. Dica: uma linda mulher, uma linda virgem ou uma linda senhora? A resposta correta é uma linda virgem. Questão 4. Rebeca tinha um irmão chamado A. Labão, B. Betuel, C. Jacó. Escolha um: Labão, Betuel ou Jacó? A resposta é A. Labão. Questão número 5. Abraão fez seu servo jurar que não tomaria uma esposa para Isaque das filhas de... Aí você vai completar: filisteus, cananeus ou amonitas. Dica: porque esse povo não era o povo escolhido por Deus para habitar a terra prometida. A resposta certa é B. Cananeus. Questão 6. Onde o servo de Abraão foi para conseguir a esposa para Isaque? A. Mesopotâmia, B. Canaã, C. Ur. Dica: ele foi na mesma terra em que morava Naor, o irmão de Abraão. Resposta A. Mesopotâmia. Questão número 7. Qual é o nome do irmão de Abraão? A. Betuel, B. Naor, C. Jafé. Ups, sem querer eu dei o nome dessa pessoa na questão anterior. Me perdoem.
Essa foi de graça. Resposta B, Naor. Questão 8. Como o pai de Rebeca se chama? Abraão, Naor ou Betuel? Escolha uma opção. Nós já sabemos que não é Abraão. Então, resta 2 para você decidir. A resposta correta é C, Betuel. Questão 9. Quem escolheu Rebeca para Isaque foi? Essa eu vou deixar para você pensar, mas está muito fácil. A resposta correta é Deus. Questão 10. Por que Abraão não queria que Isaque se casasse com uma mulher cananeia? A. Por causa do acordo com Deus. B. Porque eram idólatras. C. Porque não podia viver lá. Escolha a causa mais importante. E é principalmente a causa pela qual Abraão queria arrumar uma esposa para Isaque antes que ele morresse. A resposta correta é A, por causa do acordo com Deus. Espero que vocês tenham gostado e amanhã, com a graça de Deus, se Ele nos ajudar, nós vamos continuar em Mateus. Um bom dia abençoado, maravilhoso para todos vocês.